Banca CESP 2015. O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Item correto. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão, na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional. É um instrumento essencial em um regime democrático. Banca CESP, PGE 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. CESP 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Item correto. Esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como a permanecer calado. CESP-TCE 2017. Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato administrativo lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá propor ação popular para anular o referido ato sem custas judiciais. Item errado. Pessoas jurídicas não podem propor ação popular. Apenas o cidadão pode propor essa ação, com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. Item correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. CESP-TCE 2017. Para a interposição de recurso administrativo, no caso de indeferimento de pedido protocolado em determinado órgão público, poderá ser exigido o depósito prévio de dinheiro ou bem, se a causa tratar de questões patrimoniais. Item errado, STF, súmula vinculante, número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. CESP-TRE 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença. Item correto. É o que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, entre aspas. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. CESP 2018.
Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. E tem errado. Somente tem status de emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Banca CESP MPU 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. E tem errado. Existem 5 categorias de direitos fundamentais: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Banca CESP TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. E tem errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. CESP PM 2017. A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional que, em regra, depende de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. CESP 2018. A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu. Tem errado, o juiz deverá considerar que uma prova é ilícita se ela violar o direito material, independentemente de sua importância para a condenação do réu. Observação: as provas ilícitas deverão ser expurgadas do processo. CESP-TJ 2017. Ainda que sem autorização judicial, admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. E tem errado. O STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. Banca CESP MPE 2017. É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias, em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada. O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, MPU 2010.
As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Questão errada. As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Bancasesp STJ 2008. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir efeito. Questão errada. É correto que as normas de eficácia limitada precisam da edição de outra para produzirem todos os seus efeitos. Mas a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica. Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição. Bancasesp TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A dignidade da pessoa humana. Letra B. Desenvolvimento nacional. Letra C. A independência nacional. Letra D. A erradicação da pobreza. Ou letra E. A solidariedade. A alternativa correta é a letra A. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal. Bancasesp TCE 2016. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Item correto. Em caso de flagrante delito, não há necessidade de ordem judicial para que a autoridade policial ingresse no domicílio de determinado indivíduo, seja durante o dia ou durante a noite. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são considerados equivalentes a leis federais. Item errado. Esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. CESP 2015. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Item correto, Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. Bancasesp TJ-DFT 2016. Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira, é correto afirmar que há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Item correto. De fato, há direitos fundamentais reservados aos estrangeiros. Por exemplo, norma constitucional que proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Bancasesp PM 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com seu conteúdo.
Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo. Bancasesp, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Bancasesp, FUB 2015. As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada. Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Bancasesp, PM 2010. Se o Congresso Nacional aprovar, em cada uma de suas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos dos respectivos membros, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta. De fato, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. Bancasesp, CEPAS 2018. Com relação ao direito à associação, é correto afirmar que as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Item correto. Constituição Federal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. CESP-TRE. Conforme a Constituição Federal de 1988, é cabível o ajuizamento de mandado de injunção no caso de omissão legislativa inconstitucional, que inviabilize o exercício do direito de sufrágio. Item correto. O mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bancasesp, STJ, 2015. Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios. Item errado. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88, inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa engloba escritórios profissionais e consultórios médicos e odontológicos. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que
A legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Item errado: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Banca CESP, MEC 2015. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Questão errada: há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Por exemplo, artigo 6º da Constituição, norma programática que enumera direitos sociais. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Questão correta. É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Banca CESP, DPU 2016. O direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial, mas somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item correto. De fato, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ser suspenso para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Item correto. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, mas a pessoa jurídica não pode ser paciente dessa ação, uma vez que não possui direito de locomoção a ser protegido. Banca CESP, TRF 2017. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. Item correto. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. E segundo, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. CESP, Agente 2016. Considerando as disposições da CF, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada, é de eficácia limitada e aplicabilidade direta. Item errado. A lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito e a coisa julgada é norma de eficácia plena. Banca CESP, DEPEN 2015. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Banca CESP, DPE 2015.
O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Item errado. O STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade. CESP 2015. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional. Item errado. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível em casos de flagrante ilegalidade da prisão civil por dívida de alimentos. Item correto. Cabe habeas corpus em caso de flagrante ilegalidade da prisão por dívida de alimentos, pois há direito de locomoção a ser protegido. Observação: a prisão por dívida de alimentos é a única prisão civil admitida em nosso ordenamento jurídico. Banca CESP, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, será ampla a liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos. Item correto. A liberdade de associação para fins lícitos é garantida no artigo 5º, inciso 17 da Constituição. A Carta Magna dispõe que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. CESP-TCE 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. Item errado. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, Marcha da Maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais. Item correto.
Os tratados e convenções internacionais que obedecerem ao rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terão status de emendas constitucionais. CESP-TCE 2017. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Item errado. É possível que lei estabeleça tratamento diferenciado entre homens e mulheres, desde que haja razoabilidade, como para promover a igualdade material, por exemplo. Banca CESP IRB Diplomata 2015. A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas, como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo. Item correto. A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal. Portanto, é ato discricionário, não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo. CESP-TCE 2017. De acordo com a CF, somente estarão isentas do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos às pessoas que comprovarem sua hipossuficiência. Item errado. Todos, independentemente de serem hipossuficientes, estão isentos do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos. Item errado. A dissolução compulsória de associação somente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. CESP 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. O princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por lei formal. Por outro lado, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato jurídico. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!